Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo meu. No último vídeo eu expliquei um pouquinho sobre a aba de Layer e recentemente o Idea Maker lançou a versão 4.0. Ele colocou alguns recursos legais e tal, mas eu vou explicar isso daqui mais dedicado com uma impressora que eu estou montando, porque aqui tem muita coisa boa que pode facilitar a vida. Então, seguindo a vida, hoje eu vou colocar o Yoda ali para me auxiliar na impressão. Beleza, Yoda posicionado e arquivo reparado. Muito bem, para acessar as configurações de máquina eu já mostrei isso no vídeo anterior. É só clicar nessa setinha, na engrenagem de baixo, e vai aparecer essa tela. Então, no último vídeo eu expliquei tudo sobre essa parte aqui, então vamos passar para a próxima. Aqui tem bem pouco campo, mas todos eles continuam da mesma forma. Muitos deles aqui são interligados com outros campos que tem nas outras abas. Então, aos poucos eu vou explicando para ir deixando bem mastigadinho. Vamos começar aqui pelo geral. Largura de extrusão. O ideal na largura de extrusão é você colocar sempre 10% a mais. No caso, eu estou usando o bico 0,4, então eu vou colocar 0,44 de largura de extrusão. Uma coisa ruim do Idea Maker é que ele não reconhece a vírgula, então se por acaso você colocar a vírgula, ele vai ficar 0,44 e não 0,44. Então só para tomar uma atençãozinha com isso, porque eu já errei nisso e com certeza muita gente vai errar ainda. A parte de retração. A retração, como é que eu posso dizer, é uma das partes mais importantes na configuração de uma impressora, pois ela tem um valor mínimo para não criar teias e um valor máximo para não causar entupimento. Então precisa ficar muito atento nisso. Como eu estou aqui usando uma Ender 3, a velocidade de retração, que é esse primeiro campo, ela gira em torno de 40 até 55 mm por segundo. Não pode usar mais do que isso, porque senão ela vai puxar ar junto com a retração. É complicado isso, mas depois esse ar vai acabar saindo e vai dar a impressão que o filamento está úmido. O próximo campo aqui é o quanto de material que a retração vai agir. Então aqui está meio milímetro, não sei porquê, talvez para uma extrusora simples, onde a tratora é próxima ao hot end. Não confundam isso com Direct Drive, por favor. Então, para Ender 3, o valor comum gira entre 4,5 mm até 5 mm. Se você usar abaixo de 4,5, ele vai causar teia. Se usar acima de 5, pode causar entupimento. E nesse caso aqui, quando eu falo entupimento, é que o filamento ele agarra dentro do tubo PTFO na garganta da máquina. Então não é um entupimento real no bico da máquina, e sim na garganta. Mais pra frente eu explico melhor sobre esses probleminhas, que isso daí já cabe sobre manutenção de máquinas. O próximo campo aqui é distância mínima de deslocamento para poder fazer a retração. Então, por padrão, pode deixar 1 milímetro mesmo, que se, por exemplo, a máquina andar mais de 1 milímetro, ela já vai habilitar a retração para a próxima fim de linha. Este próximo campo aqui é quantidade mínima de retração. Pode deixar em 0,02 mesmo, que tá bem tranquilo. Isso daqui, acredito que a máquina nem vai usar. Extra Restart Amount, então quantidade que ele vai soltar após a retração. Então, ele vai habilitar a retração, ele vai fazer a retração e ele vai se deslocar. Quando ele terminar o deslocamento, ele vai ter que voltar esse material. Então, ele volta esses 4,5 mm nesta velocidade, só que daí esse Extra Restart é uma quantidade que ele vai adicionar a mais. Se, por exemplo, você viu que a linha de shell ou algum perímetro interno está com falha de extrusão, é só colocar aqui um valorzinho, por exemplo, 1 milímetro. E ele sempre vai expurgar 1 milímetro de material antes de começar a fazer os 4,5 de retração reversa. Só cuidado para não exagerar muito nessa configuração, porque daí pode começar a aparecer pequenos blobs no entorno da peça. Então, para a primeira experiência, o recomendado é deixar em 0. E daí aqui é um campo muito legal, pois evita aquele problema que eu falei agora há pouco sobre o ar. Então, Restart Speed, a velocidade que ele vai recomeçar. Então você pode deixar em 25 mm por segundo, mas o ideal seria deixar de começo na mesma velocidade de retração. Então esses valores que eu setei aqui são os que eu estou usando comum numa Ender 3. Então esses valores aqui pode ser que dê alguma divergência por local, pois a maioria usa PLA, e PLA é muito afrescalhado com temperatura. Então pode ser que tenha que mudar um pouquinho a distância, talvez um pouquinho a velocidade, mas isso daí já se trata de calibração da máquina, e cada máquina é um indivíduo.
Essa casinha aqui no cantinho, Avoid Unnecessary Retraction in Support, ele se refere diretamente à retração em cima de suporte. Então, se você habilitar isso daqui, ele vai fazer umas teias desgramadas em cima dos suportes, pois ele vai desabilitar a retração apenas para fazer os suportes. Isso daí dá uma velocidade extra na impressão, então você pode poupar um pouquinho de tempo. Eu acredito que isso daqui vai depender de peça para peça, pois muitas peças podem ter suporte em vários pontos e o bico pode passar por cima da peça para poder chegar nesses outros pontos. E nessa hora ele pode fazer teias em cima da peça, danificando a qualidade superficial dela. Aqui uma outra opção que raramente eu uso, que as poucas vezes que eu usei causavam teias. Então, Z-Hop. O Z-Hop tem uma aplicação bem específica para ele, por exemplo, evitar lift das peças. Quando você está imprimindo, por exemplo, um bloquinho que seja inclinado, ele começa a levantar a pontinha. Se a máquina voltar em cima dessa pontinha, pode quebrar a peça ou perder passo da máquina. Então, o Z-Hop serve para evitar essas pontinhas levantadas. Daí você precisa calcular o quanto que você precisa e colocar ali, por exemplo, 1 milímetro de altura. Daí ele já começa a habilitar aqui esse campo do Z-Hop. Então, com 1 milímetro habilitado, eu posso ver as opções que eu tenho. Já selecionado aqui está All, que quer dizer todos. Então, o Z-Hop estará habilitado em qualquer ponto de retração. Então, terminou uma shell, ele faz Z-Hop. Terminou um fio, ele faz Z-Hop. Terminou uma camada de topo, ele vai fazer o Z-Hop. Isso daqui ele vai comer um pouco de tempo de impressão da máquina. A próxima parte aqui é Only at Solid Parts. Então, o que é isso daqui? Ele vai fazer o Z-Hop apenas em cima de partes sólidas. Esta opção aqui é a mais utilizada. No caso, ele acredito que não vai fazer Z-Hop em cima de suportes, mas em cima de qualquer peça que estiver na área, na mesa, ele vai dar uma levantada no bico a distância de 1 milímetro e vai seguir para o próximo ponto, abaixar esse 1 milímetro e seguir a impressão. O problema é que essa levantada pode sempre causar teias. Essa terceira opção aqui é apenas em topo ou nas camadas mais baixas. Então, isso daqui é para não deixar apenas a peça marcada. Se você tem aquele toque assim que não gosta de ver aquele risco em cima da peça, habilita apenas esse daqui, que daí ele não vai fazer Z-Hop na impressão toda. Ele vai fazer apenas na camada mais baixa e na mais alta da impressão. Se tiver alguma outra camada de topo assim no meio da impressão, ele também vai fazer usando esta função. A quarta opção aqui é apenas ao cruzar modelos e suportes. Então, tá lá imprimindo de boa, se ele vai cruzar um suporte ou vai sair do modelo para ir para outra parte de outro modelo, então ele vai dar o Z-Hop e vai seguir o caminho dele. É bem simplesinho. E esta última opção aqui, ela é uma junção dessas duas antepenúltimas aqui. Então, ele vai adicionar os mesmos recursos que eu acabei de explicar dessas duas nesta última. Então, como raramente eu uso retração, eu vou deixar aqui desabilitado por padrão. Aqui do lado agora, o Coasting. O que significa isso? Toda vez que ele vai fazer uma linha, ele pode ficar parado no final dela para fazer a retração. E esse ponto que ele fica parado no final, o filamento vai escorrendo um pouquinho, até ele conseguir fazer toda a retração. Então, o coasting ele vai servir para dar um corte no filamento, uma certa distância antes dele chegar no final dessa linha. Por exemplo, eu vou colocar ali para ele dar um coasting de 2 milímetros e vou salvar. Vamos lá ver o que aconteceu. Então, aqui já dá para perceber que tem essas pequenas falhas de gap aqui. Isso daqui basicamente é o coasting, que ele vai fazer a linha aqui onde o mouse está seguindo, e quando chegar aqui, ele não vai fazer a retração aqui, ele vai parar de extrudar, e ele vai continuar mais um pouquinho. Daí quando ele chegar aqui no final, ele vai fazer a retração e vai seguir para o próximo ponto. Muitas vezes esse coasting aqui pode estar num valor muito errado e pode ficar falhas na peça, falha de extrusão no caso. Como dá pra ver, né, tem um monte de trecho agora que apareceu isso daqui. Mas vamos desabilitar lá para ver como é que fica normalmente. Mesma peça, mesmo ângulo, só que agora tudo lisinho. Então, o coasting é uma parte de calibração também. Então, você precisa tomar muito cuidado com o valor que você for colocar ali. Seguindo para as configurações que você deve tomar cuidado, temos aqui já na sequência o wipe. Wipe o que quer dizer? Na tradução literal, wipe significa varrer ou limpar. Então, isso daqui ele vai fazer uma limpeza do bico antes dele seguir para a próxima etapa. Então, o que isso daqui vai fazer fisicamente? Aqui por enquanto está zerado, né, mas embaixo tem a velocidade de 50 mm por segundo. Mas se o campo de cima está zerado, o de baixo que é dependente ele não vai ter função nenhuma. Então,
Vamos supor que eu deixo aqui 5 mm para wipe. Então, toda vez que ele chega aqui no finalzinho de uma dessa shell, onde que tinha o retract, ele vai seguir um pouquinho mais para fazer uma limpeza. Quer ver? Vamos deixar esses 5 aqui, salvar e fatiar. Visivelmente eu não consigo notar nada de estranho na minha peça. Mas se eu habilitar a retração e habilitar os travels, eu vou conseguir ver. Estão vendo que ali ficou uma linha azul na camada de topo? Se eu baixar um pouquinho aqui, eu vou conseguir ver essa mesma linha azul no final ali de todas as partes. Pois então, ele vai terminar a linha azul ali, e daí ele vai seguir para a camada de topo. Essa linha azul nada mais é do que o wipe. Para que é usado o wipe? Muitas vezes o wipe é usado justamente para encobrir a costura. É uma função muito prática e muito legal, só que não se dá muito bem com máquinas de 8 bits. Então, se você possui máquina 8 bits, tome cuidado com essa opção, pois vai afetar demais o desempenho da máquina e pode causar travamentos durante a impressão. Vamos seguir. Este último campo aqui, Extruder Switch Use Control, ele refere-se mais a máquinas que tenham duas cabeças de impressão. Não é o caso da Ender 3, então justamente por isso esse campo aqui vai estar desabilitado e eu não vou estar explicando sobre ele. Para o próximo vídeo eu estaria explicando sobre a aba de Enfill, mas nada impede que vocês deem uma explorada, isso faz parte. Então até a próxima!